"Se tocar esse piano, eu me caso com você", foi o que ela disse rindo alto no meio do salão, sem imaginar que aquele homem de luvas amarelas e balde na mão era capaz de silenciar o mundo inteiro com uma única melodia. Não era só sobre música, era sobre tudo que ela não sabia e tudo que ele jamais contou. O que começou como deboche terminaria como uma nota que ninguém conseguiria esquecer. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Jonas sempre soube que pertencia a outro lugar, mas todas as manhãs ele vestia o uniforme azul do Hotel Monteiro e descia os corredores com o carrinho de limpeza, como se sua vida fosse apenas isso: um rodinho, um pano e silêncio. O salão nobre do hotel, com seus lustres cintilantes e paredes revestidas de mármore, era o lugar onde ele mais gostava de ficar. Não por causa da beleza, mas por causa do piano de cauda que ficava no centro da sala, reluzente e inalcançável. Ninguém ali sabia que, quando a última luz era apagada e os passos dos ricos já não ecoavam pelo piso de mármore, Jonas se sentava naquele banco acolchoado e deixava os dedos falarem por ele. Não havia plateia, nem palmas, mas havia verdade. E cada nota tocada ali contava a história de um menino que perdeu tudo, mas encontrou abrigo entre as teclas empoeiradas de um piano velho que o pai deixou antes de desaparecer. Naquela mesma semana, o hotel se agitava para receber uma figura conhecida, embora ausente há anos. Laura Monteiro, herdeira da rede hoteleira, estava de volta ao Brasil após viver uma temporada amarga em Paris. Aos 37 anos, trazia nos olhos o cansaço de uma artista frustrada e no dedo o anel de noivado com Eduardo, um economista pomposo, mais interessado no sobrenome dela do que em qualquer traço da sua alma. O reencontro com o hotel não era um retorno afetivo, era uma fuga. Laura não sorria, apenas observava tudo com desdém, como quem já viu demais e se cansou cedo. E embora nem ela nem Jonas ainda soubessem, seus mundos estavam prestes a se tocar de um jeito que nenhum dos dois esqueceria. O salão nobre do Hotel Monteiro, aquele mesmo onde Jonas passava despercebido entre uma limpeza e outra, agora exalava brilho e exagero. Uma gala beneficente, organizada com o único propósito de mostrar poder, reunir nomes influentes e fingir que havia alguma causa nobre por trás das taças de espumante francês e vestidos de grife. Laura Monteiro, trajando um longo vinho que contrastava com a frieza dos olhos, se movia pelo salão como quem já havia decorado os gestos da alta sociedade, mas não sentia mais nada ao reproduzi-los. À sua volta, empresários, políticos, socialites e outros rostos fabricados pelo dinheiro tentavam se aproximar com elogios vazios. Ela sorria com a boca, mas o corpo inteiro denunciava o tédio. Desde que chegara ao Brasil, aquela era a primeira aparição pública como a filha da falecida lenda hoteleira Álvaro Monteiro. E mesmo com o título imponente, ela se sentia apenas uma sombra decorativa no castelo que um dia pertenceu ao pai. Eduardo, seu noivo, fazia questão de estar visível. Cumprimentava todos com um aperto de mão firme e um sorriso que não chegava aos olhos. Na verdade, ele aproveitava a noite como um garoto em seu parquinho preferido. Cercado de olhares, se sentia no topo. Toda vez que se referia a Laura, usava palavras como minha mulher ou futura CEO, como se estivesse apresentando um troféu em vez de uma companheira. Na parte lateral do salão, Jonas esfregava o chão com atenção. Ele sabia que não fazia parte daquele mundo, mas havia algo naquela noite que o incomodava mais que o normal. Talvez fosse a presença de Laura, ou talvez fosse o fato de que, em algum nível, ele já sabia que estava prestes a ser enxergado, e não da forma mais confortável. Enquanto retirava discretamente os copos esquecidos nos cantos do salão, Jonas se abaixou para recolher um guardanapo caído, e ao levantar, sem querer, esbarrou em um garçom apressado.
O garçom tropeçou e a bandeja de prata se inclinou no ar, lançando uma taça de espumante diretamente nos sapatos de Laura. Um respingo fino subiu até a barra do vestido. O salão pareceu congelar por um instante. Laura baixou os olhos devagar, depois ergueu o rosto em direção ao homem com o balde nas mãos. Jonas, paralisado, tentava dizer algo, mas as palavras se embaralhavam dentro da garganta. Ao lado dela, Eduardo já havia avançado. "Você está brincando comigo?" esbravejou, empurrando levemente o ombro de Jonas. "Que tipo de incompetência é essa?" "Foi um acidente", Jonas murmurou, com o olhar fixo no chão. "Um acidente é tropeçar. Você derramou bebida nos pés da minha noiva. Acha que está limpando o chão de rodoviária aqui?" Alguns convidados riram baixo. Outros disfarçaram o incômodo. Laura observava a cena com o copo ainda na mão, como se estivesse decidindo se valia a pena se irritar ou não. Os olhos dela passearam por Jonas por mais tempo do que ele imaginava. Havia algo ali, sob o uniforme gasto e as luvas amarelas. Uma expressão que não era de medo nem de submissão, era apenas dignidade. "Eduardo, chega, tá resolvido", ela disse, tirando os sapatos discretamente e entregando-os a uma camareira. "São só sapatos." "Sapatos de R$ 4.000, ele retrucou indignado. "Compra outro par. Você gosta de gastar, não gosta?" Eduardo ficou vermelho por um segundo. Depois riu e se virou para os outros convidados, como quem assume que foi só uma brincadeirinha entre noivos. Jonas se afastou com o balde nas mãos, sentindo os olhos queimarem. Não era a primeira vez que era humilhado, mas havia algo especialmente dolorido em ser ridicularizado na frente de alguém que, mesmo distante, sempre foi uma referência. Ele conhecia Laura apenas de revistas antigas que o pai deixava guardadas. Sabia que ela havia tocado em teatros de Paris, que já foi elogiada por críticos internacionais. Para ele, ela era música pura. E agora era apenas mais uma mulher com olhos frios e frases amargas. Laura, no entanto, não voltou a sorrir pelo resto da noite. Caminhou pelo salão com um incômodo estranho na nuca. Não por causa da bebida nos sapatos, mas por causa do olhar que viu no funcionário do chão. Não era de revolta nem de súplica. Era um olhar que parecia saber algo que ela havia esquecido, como se ele enxergasse o que existia por trás da maquiagem e do vestido. E isso a deixava inquieta. Naquela mesma noite, após o último brinde e os flashes das colunas sociais, o salão foi esvaziado aos poucos. Os convidados partiram em carros pretos com motoristas uniformizados. A música cessou. As luzes foram diminuídas, e Laura, já sem os sapatos, sentou-se por um instante no banco do piano fechado. Apenas tocou a madeira polida com os dedos e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de ouvir algo que não fosse o som da própria arrogância. No fundo do salão, Jonas a observava com cuidado. Ele sabia que ela não o via mais, mas naquele breve instante, talvez pela primeira vez, ele a viu de verdade. O salão do Hotel Monteiro estava praticamente vazio. As últimas taças haviam sido recolhidas. Os músicos já desmontavam seus instrumentos e os garçons cochichavam entre si enquanto dobravam as toalhas de linho branco. Era como se o brilho da noite tivesse se dissipado junto com os convidados, deixando apenas rastros de cansaço, restos de perfume importado no ar e algumas migalhas de canapé no chão. Laura caminhava sozinha entre as mesas ainda montadas, segurando um copo meio cheio de uísque que ela nem sabia por que ainda estava bebendo. O vestido vinho já começava a incomodar, apertando sua cintura de forma desnecessária, e o salto, embora trocado após o acidente, parecia pesado. Tudo parecia pesado. Ela só queria silêncio. Mas mesmo o silêncio naquela noite estava ruidoso demais. Quando passou pela lateral do salão, o som do pano contra a madeira atraiu sua atenção. Viu Jonas ali, de novo, ajoelhado diante do piano. Estava limpando com cuidado, como se aquilo fosse mais do que um trabalho,
como se estivesse tocando o próprio instrumento com as mãos nuas, mesmo sem música. Laura parou, ficou observando por um instante, talvez pela bebida, talvez pela curiosidade, ou apenas por puro tédio. Cruzou os braços e soltou uma risada seca. Cuidado aí, maestro. Vai acabar riscando o piano com tanto amor. Jonas levantou os olhos com calma. Estava acostumado com esse tipo de ironia. Mas vindo dela, aquilo pesava de outro jeito. Ele não respondeu. Apenas continuou seu trabalho com a mesma delicadeza, como se ignorar fosse uma forma de defesa. Ela deu mais um gole no uísque, depois girou o copo levemente, como se estivesse analisando a cor do líquido. Você toca? Ele parou por um instante, sem encará-la de frente. Fez que não com a cabeça. Ah, jura? Com esse cuidado todo, achei que você fosse o novo prodígio do hotel. O sarcasmo cortava mais do que ela percebia, mas Jonas permanecia firme. Levantou-se devagar, fechou a tampa do piano com as duas mãos e começou a recolher os panos de limpeza. Já ia se afastando quando a voz dela o chamou de novo. Espera aí. Jonas parou, sem virar. Eu tô falando sério. Se você tocar alguma coisa que preste, qualquer coisa, eu caso com você. Disse rindo alto, alto o suficiente para que os dois garçons ao fundo escutassem. A gargalhada dela reverberou no salão vazio. Era um riso debochado, quase cruel. Os garçons se entreolharam. Um deles mordeu o lábio para conter o riso. O outro abaixou a cabeça. Jonas permaneceu parado. Não fez nenhum movimento. A única coisa que mudou foi o olhar. Pela primeira vez desde que entrou naquela história, seus olhos pareciam vivos, como se algo ali tivesse atravessado a casca que ele cuidadosamente havia construído por anos. Laura sentou-se no banco do piano e bateu algumas teclas aleatórias com os dedos. Vai lá, Mozart de Rodinho, mostra pra gente a sua sinfonia. Ela ria sozinha, mas logo percebeu que ninguém mais estava acompanhando. O ambiente ficou estranho. Os funcionários voltaram para o que estavam fazendo, discretamente. Jonas se virou de leve, olhou diretamente nos olhos dela. Não havia raiva, nem submissão, apenas algo sereno e inquebrável. Eu só limpo, senhora, respondeu com um tom tão firme quanto suave. Que pena, respondeu ela com um sorriso que escorria mágoa. Seria no mínimo divertido. Jonas recolheu os panos, colocou-os dentro do balde e caminhou devagar em direção à saída. Cada passo seu parecia ecoar de forma invisível no piso encerado. Quando passou pela porta lateral do salão, parou por um segundo, como se estivesse ouvindo algo ao longe. Talvez o som que não pôde tocar. Talvez a risada dela ainda vibrando em sua cabeça. Talvez o próprio orgulho. Laura permaneceu sozinha no piano. Olhou para as teclas brancas e pretas. Estavam limpas, brilhando sob a luz amarelada dos lustres. Ela esticou os dedos, como quem se lembrava de uma antiga coreografia, e tocou 3 notas simples, hesitantes. O som saiu limpo, mas sem alma. Isso a irritou. Guardou o copo de uísque, desceu do banco e caminhou para o elevador sem olhar para trás. Enquanto isso, no subsolo do hotel, Jonas entrava discretamente na sala de manutenção, trocava de roupa e guardava o uniforme. Depois, em silêncio, retornava ao salão escuro, agora vazio. Ele sabia que ninguém mais voltaria ali naquela noite. Sentou-se no banco do piano com calma, retirou as luvas, respirou fundo. Seus dedos tocaram as teclas como se voltassem para casa depois de anos afastados. O som que surgiu não era ensaio, era memória, perda, infância, dor e beleza. Era tudo o que ele nunca conseguiu dizer. E naquele instante, sem saber, ele começava a mudar o rumo de 2 vidas. O salão do Hotel Monteiro estava mergulhado numa penumbra suave. As luzes principais já haviam sido desligadas, restando apenas o brilho tímido dos lustres apagados, refletindo o luar que entrava pelas amplas janelas de vidro. O silêncio agora era inteiro, limpo,
profundo. Nenhum som de taças, de saltos, de vozes. Apenas o ar carregado da madrugada e um piano no centro do mundo. Jonas se sentou no banco como quem pede licença. Por instinto, passou a palma da mão sobre a madeira escura do instrumento, sentindo a textura lisa e fria da tampa. Abriu-a com cuidado. O estalo das dobradiças soou quase alto demais, naquele silêncio absoluto. Por um instante, ele hesitou. Não era medo, era respeito. Os dedos pairaram sobre as teclas como pássaros antes de pousar. Não havia partitura nem plano. Era só o que ele carregava dentro. Começou com uma melodia lenta, quase tímida. Cada nota parecia buscar um espaço no ar. Depois vieram as camadas. Os acordes densos, envolventes, que falavam de noites sem nome, de infância perdida, de um pai que prometeu voltar e nunca voltou. Tocava como quem reza, como quem pede perdão sem dizer palavras. O som correu pelas colunas de mármore, preencheu o salão e subiu pelas escadas. No corredor lateral, Dona Neia, que ainda passava o pano nos rodapés do segundo andar, parou. Reconheceu aquela sonoridade. Não a música em si, mas o que havia nela. Desceu devagar, como quem entra numa igreja. Ficou encostada no batente da porta com os olhos úmidos, observando o rapaz que ela via todos os dias de uniforme azul, agora vestido com sua própria alma. Do lado de fora, o segurança noturno olhou pelo vidro e tirou o fone de ouvido. Encostou-se na parede e ficou ouvindo, sem entender exatamente por que aquilo mexia tanto com ele. Mais 2 funcionários que passavam pelo saguão pararam perto da porta entreaberta, sem coragem de interromper. Ninguém falava. Só escutavam. Jonas não percebeu que era observado. Estava entregue. Os olhos estavam abertos, mas ele não via nada. Tocava não para impressionar, mas para sobreviver. Aquilo sempre fora o que o mantinha inteiro. Desde os 7 anos, quando encontrou um piano abandonado na antiga escola municipal. Desde os 11, quando aprendeu sozinho a decifrar sons. Desde os 15, quando a mãe o deixou com uma carta e nunca mais apareceu. As notas se tornaram mais intensas, depois suaves de novo, como ondas. Era como se o tempo tivesse se curvado diante dele. E quando finalmente as mãos pararam, os dedos pairando sobre a última tecla, o salão voltou a ser silêncio. Mas agora não era o mesmo. Jonas respirou fundo. Fechou o piano com delicadeza. Levantou-se com calma. Percebeu então os olhos de Dona Neia. Ela não disse nada. Apenas levou a mão ao peito, emocionada, e assentiu com a cabeça. Foi o suficiente. Jonas sorriu de leve, tímido, e saiu do salão sem olhar para trás. Pouco depois, um estagiário de TI que havia esquecido um pendrive no andar superior, desceu correndo e parou no meio da escada ao ouvir o final da música. Espiou pela fresta da porta e gravou os últimos segundos da apresentação com o celular. O vídeo era curto, mal enquadrado, mas capturava a essência de algo raro. Ele não postou nas redes, mandou no grupo dos funcionários com a legenda: "Vocês sabiam disso?" Nas horas seguintes, o vídeo percorreu celulares, circulou entre faxineiros, camareiras, cozinheiros, recepcionistas. Era como se todos tivessem descoberto um segredo guardado há tempo demais. Na manhã seguinte, quando Jonas voltou para o trabalho, notou algo estranho nos olhares. As pessoas não desviavam mais. Não havia sorrisos largos ou aplausos, mas também não havia mais invisibilidade. Um bom dia aqui, um tudo bem ali. Gesto simples, mas novo. No vestiário, enquanto colocava as luvas, um dos garçons da noite anterior se aproximou e disse em voz baixa: "Aquilo que você tocou, nunca ouvi nada assim. Era você, né?" Jonas fingiu não entender. Deu um meio sorriso e seguiu o caminho até o salão. Lá, o piano ainda estava fechado, mas parecia ter ganhado outra presença, como se agora também estivesse diferente.
Ele não o tocou naquela manhã. Só passou por ele, limpou a parte superior com cuidado e foi limpar os vidros da lateral. No escritório da administração, Laura assistia ao mesmo vídeo pela segunda vez. Tinha acordado tarde, com gosto amargo na boca e a cabeça latejando. Recebeu a gravação de uma das funcionárias com a legenda: "É o mesmo cara de ontem?" Ela reconheceu Jonas logo no primeiro quadro. Ficou em silêncio diante da tela. Reviu o momento em que ele termina de tocar e se levanta. Viu os olhos dele brilhando com algo que ela não sabia nomear. Recuou o vídeo. Assistiu outra vez. Menos álcool no corpo, mais clareza na mente. Algo ali começou a incomodá-la profundamente. Não era vergonha por ter zombado. Era algo mais fundo, como se tivesse se enganado o tempo todo sobre o que realmente era digno de admiração. Ela colocou o celular na mesa, se recostou na poltrona de couro e fechou os olhos. A melodia ainda estava ali, dentro dela, e ela sabia que aquilo não ia passar tão fácil. O vídeo ainda estava aberto na tela do celular, pausado bem no momento em que Jonas levantava as mãos do teclado e fechava o piano com delicadeza. Laura deixou os olhos parados ali, por longos segundos. Algo naquela imagem a incomodava mais do que gostaria de admitir. Talvez fosse a forma como ele se levantava, como se carregasse no corpo o peso do mundo e ainda assim fosse inteiro. Talvez fosse o fato de ela ter rido, feito piada, exposto alguém que estava tão acima do vazio que ela mesma sentia. O telefone do quarto tocou, interrompendo o fluxo dos pensamentos. Era Eduardo. Voz animada, tom efusivo, perguntando sobre o jantar com os investidores naquela noite. Ela respondeu por obrigação, disse que estaria lá, desligou rápido. O nome dele parecia cada vez mais deslocado em tudo o que envolvia sua vida. Ainda de hobby, Laura foi até a varanda do quarto e acendeu um cigarro. Fazia meses que não fumava, mas havia algo naquela manhã que pedia combustão. Olhou para a piscina lá embaixo, onde duas funcionárias recolhiam folhas secas da superfície da água. O hotel seguia funcionando, com sua rotina precisa, mas algo estava fora do lugar. E ela sabia que era ela mesma. Desceu para o café mais tarde do que o habitual. No caminho pelo saguão, notou os olhares. Não para ela, mas para Jonas. Ele passava com o carrinho de limpeza, como sempre, mas dessa vez era diferente. As camareiras sussurravam, os recepcionistas sorriam com respeito. Um dos seguranças acenou com a cabeça em sinal de aprovação. Jonas retribuía com um gesto contido, como quem agradece sem se expor demais. Laura se aproximou da mesa principal do restaurante, pegou um café e uma fatia de pão com manteiga, mas não comeu. Ficou observando de longe a movimentação ao redor de Jonas. Aquilo incomodava de um jeito que ela não sabia explicar. Não era inveja, era vergonha, pura e crua. Pela primeira vez em muito tempo, sentia vergonha de si mesma. Horas depois, no escritório da diretoria, Vera Monteiro entrava com passos firmes e o rosto carregado de irritação. Jogou a bolsa sobre a mesa e abriu a gaveta com força. "Você viu isso?" perguntou com o celular na mão. "Estão compartilhando um vídeo do funcionário que tocou o piano. Aquilo não pode acontecer. Isso aqui não é escola de talentos, é um hotel de luxo." Laura, sentada à frente da tela do computador, respirou fundo antes de responder. "Não entendo qual o problema. Ele tocou depois do expediente. O salão estava vazio. Não é sobre isso. É sobre imagem, marca, controle. Se você permite que um faxineiro se torne o centro das atenções, o que impede os outros de acharem que podem fazer o mesmo? Talvez não haja problema nenhum nisso", respondeu com calma. Vera a olhou com surpresa. "Laura, por favor, você sabe muito bem o tipo de clientela que atendemos. Gente exigente, acostumada à discrição, elegância e hierarquia. Esse tipo de viral mancha o nome do hotel. Ainda mais depois do papelão que você fez ontem com aquela piada ridícula. A última frase acertou como um soco.
Laura permaneceu em silêncio por alguns segundos. Sabia que a mãe não dizia aquilo por maldade, mas por medo de perder o controle. Ainda assim, aquilo doía. Não vou demitir ninguém, disse enfim. Como assim? Eu humilhei aquele homem na frente de todo mundo. Fiz dele uma piada. E ele respondeu com música. Não com escândalo nem ofensa, só com música. Se alguém aqui tem que sair envergonhado, sou eu. Vera estreitou os olhos, como quem não reconhece mais a filha. Não insistiu, apenas saiu da sala em silêncio. Mais tarde, no final da tarde, Laura cruzou com Jonas no corredor do segundo andar. Ele carregava um balde com produtos de limpeza e uma flanela sobre o ombro. Quando a viu, parou por um segundo, como quem pondera se deve fingir que não viu ou cumprimentar. Boa tarde, ela disse primeiro num tom sincero. Jonas assentiu com a cabeça. Boa tarde, senhora. Ela hesitou. Sobre ontem à noite, ele manteve o olhar baixo, aguardando. Eu fui grosseira, injusta e infantil. Queria que soubesse que me arrependo. Jonas ergueu os olhos. Pela primeira vez, eles se olharam como duas pessoas reais, não como títulos sociais. Não havia arrogância. Ele não carregava submissão alguma. Está tudo bem, respondeu com simplicidade. Não, não está, mas talvez possa ficar algum dia. Ele apenas sorriu de leve e seguiu pelo corredor. Laura ficou parada ali, sentindo que aquela breve conversa havia feito mais por ela do que sessões inteiras de terapia. Não era apenas sobre o que ela havia dito, era sobre o que ele não precisou dizer. No dia seguinte, o vídeo continuava circulando entre os funcionários. E dessa vez, até alguns hóspedes comentavam. Mas Jonas continuava sendo o mesmo. Limpava os corredores, esfregava o piso, ajeitava as cortinas. Só que agora, mesmo em silêncio, ele era ouvido. E Laura começava a escutar. A brisa do fim da tarde soprava pelas janelas abertas da copa dos funcionários. Era o único lugar do hotel onde o tempo parecia mais lento. Jonas se sentava sempre no mesmo canto, perto da parede, longe das conversas. Mas naquele dia, Dona Neia apareceu com 2 xícaras de café e sentou-se à frente dele sem pedir permissão. Colocou a xícara diante do rapaz e ficou em silêncio por alguns segundos, apenas o observando. "Toca assim desde quando?" perguntou, olhando diretamente nos olhos dele. Jonas segurou a xícara com as 2 mãos. A bebida ainda fumegava. "Desde pequeno, eu aprendi ouvindo os outros. Nunca tive aula." Ela assentiu, como se já esperasse por essa resposta. E por que parou? Ele não respondeu de imediato. Olhou pela janela, depois voltou os olhos para o café. "Meu pai tocava também. Era porteiro de escola pública, mas nos fins de semana dava aula de música para a criançada do bairro. A gente tinha um piano velho em casa, todo empenado, mas ele fazia aquilo soar como se fosse ouro. Quando ele morreu, minha mãe não aguentou, arrumou as coisas e sumiu. Eu fiquei com uma tia por um tempo, mas acabei indo sozinho. Trabalhei de tudo. Nunca mais toquei na frente de ninguém." Dona Neia segurou as próprias mãos sobre a mesa. Ela conhecia bem aquele tipo de silêncio. O silêncio de quem perdeu mais do que teve. E mesmo assim, seguiu. "Você não devia esconder isso do mundo. Não escondo por vergonha. Escondo para proteger. Quando a gente mostra quem é de verdade, sempre aparece alguém querendo destruir." Ela sorriu com tristeza. Sabia o quanto aquilo era verdade. Enquanto isso, no escritório da diretoria, Eduardo girava a chave da porta com autoridade e entrava sem avisar. Encontrou Laura sentada à frente do computador, analisando a agenda de eventos da semana. "Precisamos conversar", disse ele direto, como sempre fazia quando queria impor algo. Sobre o que estão dizendo por aí. O hotel inteiro fala de um faxineiro que agora virou artista, funcionários distraídos, hóspedes comentando. E você não faz nada?" Laura respirou fundo, sem tirar os olhos da tela. "O que exatamente você quer que eu faça?" "Demita ele. Ou transfira. Ou
Tire do salão. Qualquer coisa. Está perdendo o controle. Controle do quê, Eduardo? Ele limpou o chão, depois tocou um piano. Não cometeu nenhum crime. Não seja ingênua. Isso mancha a reputação da sua família. Você acha que algum investidor vai confiar numa rede onde um faxineiro viraliza e a filha do dono se cala? Ela fechou o notebook com firmeza e olhou diretamente para ele. A única coisa que me envergonha nessa história é ter feito piada com um homem que tem mais talento nos dedos do que muita gente que a gente convida para tocar aqui. Eduardo se aproximou da mesa com um olhar carregado de tensão. Você está deixando isso te afetar. Está olhando para esse sujeito como se ele fosse algum tipo de mártir. Ele é só um funcionário, um cara sem estudo, sem futuro. E agora, graças à sua fragilidade emocional, ele está se tornando importante demais. Aquelas palavras bateram em cheio. Laura ficou em silêncio por um momento, depois se levantou lentamente. Não fale comigo como se eu fosse sua sócia de negócio. Você fala como se estivesse me defendendo, mas o que você quer é manter tudo no lugar para continuar se exibindo. Você não se importa com o hotel, nem com reputação. Você só se importa com você. Está se apaixonando por ele, é isso? A pergunta saiu ríspida, carregada de veneno. Laura travou o maxilar. Não seja ridículo. Porque está parecendo. Um tipo de fascinação besta, um drama de menina rica e o homem misterioso da limpeza. Que charme, né? Ela deu um passo à frente, firme. Você não sabe nada sobre mim. Eu sei o suficiente para saber que está se perdendo. E que se continuar assim, vai perder mais. Eduardo saiu da sala sem esperar resposta, batendo a porta com força. Laura ficou ali, de pé, sozinha, com o coração disparado. Sabia que ele não estava apenas sendo cruel, ele estava assustado, porque pela primeira vez ela não se dobrava. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jonas foi até a sala de equipamentos para buscar o aspirador do andar superior. No caminho, encontrou Laura no corredor. Foi um encontro rápido, inesperado, mas diferente dos outros, ela não desviou o olhar. Pelo contrário, parou. Posso te fazer uma pergunta? Claro, disse ele, sem saber o que esperar. Se eu te pedisse para tocar de novo, você aceitaria? Jonas a observou por alguns segundos. Havia sinceridade na voz dela. Nenhum traço de deboche. Apenas uma vontade verdadeira de escutar. Tocaria, mas só se for de verdade. Sem plateia curiosa, sem jogo, só música. Ela assentiu. Então vamos pensar em algo. Ele se afastou sem pressa. E pela primeira vez, ela sentiu que a resposta dele tinha sido um convite. Não para um espetáculo, mas para algo que ela mesma tinha esquecido que existia. No fim de tarde da sexta-feira, a recepção do Hotel Monteiro já se preparava para o evento corporativo que seria realizado no Salão Nobre. Era um coquetel discreto para empresários da área de investimentos, nada tão glamouroso quanto a gala da semana anterior. Mas ainda assim exigia o rigor de sempre, música ambiente, garçons uniformizados e convidados bem vestidos. Jonas seguia com seu carrinho pelos corredores, atento aos detalhes. Limpava discretamente o vidro das portas, recolhia copos esquecidos, alinhava as cadeiras de maneira simétrica. Mas algo nele estava diferente. Um tipo de leveza silenciosa que os colegas notavam, mesmo sem entender o porquê. Na sala de administração, Laura terminava de revisar a programação da noite. Em um gesto quase impulsivo, acrescentou uma anotação à equipe de eventos. Piano, improviso, 20 e 30. Não explicou mais nada. Apenas se recostou na cadeira e encarou o teto por um tempo, como quem precisava silenciar os próprios pensamentos. Desde a última conversa com Jonas, ela vinha sentindo uma inquietação constante. Não era apenas sobre ele, nem sobre a música, era sobre o quanto ela mesma havia se distanciado de tudo o que era verdadeiro. Antes do evento, Laura foi até o salão.
estava vazio, iluminado apenas pelas luzes centrais. O piano já havia sido polido, o banquinho reposicionado. Ela passou os dedos pelas teclas, mas não tocou. Apenas respirou fundo e olhou em volta. A poucos metros dali, Jonas entrou em silêncio. Vestia a mesma roupa de sempre, mas parecia diferente. Mais inteiro. Ela se virou ao ouvi-lo chegar. "O salão é seu", ela disse com um leve sorriso. "É só por hoje", ele respondeu. "Às vezes um dia muda tudo." Jonas se aproximou do piano e se sentou. Não havia convidados ainda, só alguns garçons ajeitando taças nas bandejas e uma moça testando o microfone ao fundo. Quando ele começou a tocar, ninguém prestou atenção de imediato. Mas bastaram poucos segundos para que os sons vindos do piano começassem a capturar olhares. A moça do microfone parou de falar. Um garçom ficou parado no meio do salão, segurando a bandeja sem se mover. Os sons eram suaves no começo, depois ganhavam força, forma, cor. Era como se alguém estivesse abrindo uma janela dentro de cada pessoa ali. Aos poucos, os primeiros convidados começaram a chegar. Homens de terno, mulheres elegantes. Eles não sabiam quem era o homem no piano. Não sabiam que ele limpava banheiros e encerava corredores. Só sabiam que estavam ouvindo algo que não conseguiam explicar. E por isso paravam, escutavam e ficavam. Laura assistia tudo do fundo do salão, encostada numa coluna com os braços cruzados. Observava os rostos mudando de expressão, os sorrisos surgindo sem esforço, os olhos se enchendo de uma paz que nenhum dos discursos programados seria capaz de provocar. Eduardo chegou atrasado, como sempre, e foi direto ao ponto. "Quem é esse?" sussurrou, já incomodado com a atenção desviada. "Um convidado especial", respondeu Laura, sem tirar os olhos de Jonas. Eduardo não gostou. Era visível. Encaminhou-se para o bar, pediu um uísque duplo e ficou de canto, avaliando a cena com uma expressão que misturava irritação e desprezo. O público, no entanto, parecia encantado. Quando Jonas terminou, o salão ficou por um breve instante em silêncio total. Então vieram os aplausos, discretos no início, depois mais intensos, sinceros. Jonas apenas abaixou a cabeça em agradecimento e se levantou, sem fazer cerimônia. Laura o seguiu até o corredor lateral, onde ele parou para guardar a partitura improvisada, um guardanapo rabiscado com traços que só ele entendia. "Você tocou como se não tivesse mais nada a provar", ela disse, parando ao lado dele. "Porque não tinha mesmo. E agora? Agora eu volto para o meu turno." Ela sorriu, sem saber se ria ou chorava. "Você mexeu com todo mundo ali. Eu só toquei. E isso é o que mais mexe. O que é verdadeiro." Jonas guardou o papel no bolso e ajeitou o uniforme. Estava calmo, tranquilo, como quem já sabe quem é. Eduardo apareceu no final do corredor e chamou por Laura. Ela hesitou por um segundo. "Obrigada", disse a Jonas, antes de se virar e caminhar até o noivo. Mas naquele caminho, algo dentro dela estava diferente. O som ainda pulsava nos seus ouvidos, e ela sabia que nada mais voltaria a ser como antes. Ela não conseguia explicar o que sentia. Só sabia que era real. E que pela primeira vez em muito tempo, ela não queria fugir. O salão do hotel esvaziava lentamente. Os convidados saíam com expressões serenas, comentando baixinho sobre a apresentação. Muitos nem souberam o nome do pianista, mas todos guardavam o som como se tivessem ouvido algo precioso. Não era comum um evento daquela natureza terminar sem discursos longos nem brindes forçados. Mas aquela noite havia sido diferente desde a primeira nota. Jonas atravessava o corredor com passos tranquilos. Tinha nas mãos um pano dobrado e o papel com os rabiscos musicais no bolso. Não buscava reconhecimento nem queria conversa. Só desejava guardar aquela sensação sem que ninguém a estragasse. Sabia que aquilo não se repetiria. Foi uma única noite. E para ele, já bastava. Laura o encontrou no estacionamento,
ao lado da porta de serviço. Vestia um casaco leve por cima do vestido escuro. As mãos estavam frias e os olhos ainda carregavam a vibração da música. Ela o observou por um instante antes de falar. Queria encontrar as palavras certas, mas tudo parecia pequeno demais. Aquela frase que eu disse sobre me casar com você se tocasse alguma coisa decente. Começou olhando para o chão. Foi uma piada infeliz. E eu não esperava que você me levasse a sério. Mas depois do que ouvi hoje, talvez eu tenha sido a única que não levou nada a sério tempo demais. Jonas permaneceu em silêncio. O vento soprava leve, carregando folhas secas pelo pátio. Ele a olhou como quem ouve, mas não julga. Se eu dissesse agora que falaria aquilo de novo, mas com verdade, você me acharia louca? Os olhos dele não carregavam surpresa, apenas uma calma profunda e talvez um pouco de tristeza. Eu não acho nada, respondeu. Só acho que você está tentando se encontrar. E eu não sou o lugar onde você vai se achar. Ela sentiu um nó se formar na garganta. Quis reagir, dizer que não era assim. Que não era sobre fugir, nem sobre confundir admiração com desejo. Mas a única coisa que conseguiu foi assentir levemente. Então você vai embora? Vou continuar aqui até onde der, mas não sei se é por muito tempo. A vida me chamou de novo, e eu acho que preciso ir. Ir para onde? Ainda não sei, mas preciso tocar onde a música também me escuta. Ela sorriu com os olhos úmidos. Era irônico. Justo ela, que sempre buscou controle, agora se via tentando segurar alguém que nunca tentou fugir. E talvez por isso ele escapasse com tanta leveza. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Eduardo apareceu na entrada lateral, com o blazer jogado sobre os ombros e o rosto tenso. Laura, podemos conversar? Ela virou o rosto devagar, respirando fundo. Jonas percebeu o desconforto e começou a se afastar. Espera, ela disse sem pensar. Ele parou. Eu queria que você soubesse que você me mudou. Não fui eu, foi a música. E ela sempre esteve aí. Jonas sorriu de leve e caminhou para a área de funcionários. Eduardo assistia tudo sem entender. Tentou esconder o incômodo com um tom cínico. É sério isso agora? O poeta da limpeza virou terapeuta? Laura virou-se para ele com um olhar firme. Você ainda não entendeu nada, né? Entendi que você está confundindo empatia com envolvimento. Isso passa. Você passou. Ela foi embora sem olhar para trás. Naquela noite, deitada na cama, Laura não conseguia dormir. Os dedos tamborilavam involuntariamente na lateral do colchão. As notas da música de Jonas ainda estavam ali, percorrendo os cantos do quarto, como um sussurro que não queria se calar. Pela primeira vez em anos, ela sentia falta de algo que não podia comprar, nem dominar. Era como estar diante de uma versão de si mesma que ela havia deixado para trás, e não sabia como recuperar. Enquanto isso, Jonas fechava o armário de materiais e trancava a sala de manutenção. Olhou mais uma vez para o piano através da fresta da porta do salão já escuro. Depois, subiu para o dormitório dos funcionários. Sentou-se na cama e tirou o papel do bolso. Passou os dedos pelas linhas desenhadas à mão, onde os compassos viviam sem régua nem margem. Sorriu de leve, dobrou o papel com cuidado e o guardou dentro do livro antigo que sempre mantinha na mochila. Não havia plateia, nem promessas. Mas havia algo que ele ainda precisava seguir. E agora, talvez, soubesse o caminho. As semanas passaram com um silêncio que não era exatamente ausência de som, mas presença de algo indefinido no ar. O nome de Jonas ainda circulava entre os funcionários do Hotel Monteiro. Alguns diziam que ele iria embora. Outros juravam que ele já tinha sido contratado por alguma escola de música. Mas ninguém sabia ao certo. O que se sabia era que ele andava mais quieto do que o habitual e que já não tocava mais o piano à noite. Laura, por outro lado, se jogou no trabalho com uma intensidade que confundia os que a cercavam.
Reuniões, planilhas, treinamentos. Voltou a andar com um caderno embaixo do braço e uma expressão fechada no rosto. Mas havia uma diferença. Ela parou de fugir dos corredores por onde Jonas passava. Parou de evitar olhares. Parou de fingir que nada havia mudado. Eduardo tentava reverter o que já estava perdido. Um buquê aqui, um convite para jantar ali. Tentativas vazias que só expunham o abismo entre eles. Até que, num fim de tarde, ela disse sem hesitação: "Eu não quero mais isso." Ele entendeu. Não reagiu. Apenas ajeitou o blazer no ombro e saiu. Como um executivo que aceita uma reunião encerrada antes da hora. Poucos dias depois, uma carta escrita à mão apareceu na caixa de correspondência da administração. Sem envelope, dobrada com cuidado. Era de Jonas. Dizia que estava deixando o hotel, que não queria festa de despedida nem discursos. Agradecia pela oportunidade, pelos anos de trabalho, e com uma letra firme, explicava que havia recebido uma proposta para dar aulas em um projeto social no interior. Talvez seja a chance de devolver à música um pouco do que ela me deu. Laura leu a carta 2 vezes. Não sentiu raiva, nem tristeza. Sentiu algo mais complexo. Uma mistura de gratidão e vazio. Quis responder, mas não havia remetente. Ele já tinha ido embora. Alguns dias depois, sem motivo aparente, ela desceu ao salão no meio da tarde. O piano ainda estava lá, fechado, intocado desde a noite em que Jonas tocou pela última vez. Sentou-se no banco, ajeitou o corpo, respirou fundo. Os dedos hesitavam sobre as teclas como se estivessem reencontrando um velho idioma. Ela começou devagar. A música saía imperfeita, hesitante, mas verdadeira. Não era para ninguém ouvir. Não era para impressionar. Era apenas um reencontro com algo que ela mesma havia enterrado. Na recepção, um dos seguranças ouviu o som vindo do salão e se aproximou sem fazer barulho. Ficou observando da porta entreaberta. Reconheceu o tipo de silêncio que a música criava ali dentro. Era o mesmo que Jonas deixava no ar. Na manhã seguinte, Laura acordou antes do despertador. Pegou um caderno antigo e começou a escrever. Rabiscos, ideias soltas, fragmentos de partituras esquecidas. Aos poucos, as páginas foram ganhando vida. 2 semanas depois, ela estava em um pequeno estúdio no subúrbio, acompanhando a reforma de um espaço comunitário. Tinha sido convidada por uma ONG para ajudar na organização de oficinas de arte e cultura para jovens. Não procurou o projeto. Ele a encontrou por meio de um antigo conhecido de seu pai, que ainda acreditava que música era ponte. Ao entrar na sala principal do Centro Cultural, ela sentiu um arrepio. No canto da sala, sobre um estrado improvisado, havia um piano. E diante dele, sentado com a postura calma e os dedos descansando sobre as teclas, estava Jonas. Ele a viu, mas não pareceu surpreso. Apenas sorriu. "Pensei que você não viria. Pensei que você não quisesse mais me ver. Às vezes é preciso sumir um pouco para poder voltar inteiro." Ela se aproximou devagar, como quem pisa em solo sagrado. Sentou-se ao lado dele no banco. Não disseram nada por um tempo. Só ficaram ali. 2 corpos em silêncio. 2 histórias que tinham se atravessado de forma inesperada. "Está feliz aqui?" ela perguntou. "Estou em paz. Isso é até melhor." Ela assentiu. "Trouxe algumas partituras que comecei a escrever. São esboços, nada demais." "Posso ver?" Ela entregou o caderno. Ele folheou devagar. Reconheceu nela algo que antes estava enterrado. Ela não era só herdeira de um império. Era alguém que ainda tinha voz e melodia. "Acha que dá para tocar?" "Acho que sim." "Quer tentar?" Ela colocou o caderno sobre o piano e ajeitou os dedos. Jonas fez o mesmo. Tocaram juntos, sem pressa, sem roteiro, apenas música. Na sala ao lado, uma menina de 9 anos espiava pela fresta da porta. Nunca tinha visto alguém tocar daquele jeito. Correu para chamar o irmão. Logo, outras crianças se aproximaram. Ficaram sentadas no chão, quietas, ouvindo.
Laura e Jonas tocaram por alguns minutos. Depois pararam, sorriram um para o outro e ficaram ali, apenas respirando. Não houve beijo, nem promessas, nem finais cinematográficos, mas algo havia sido selado, uma espécie de pacto silencioso entre duas almas que se encontraram num intervalo raro de verdade. E era nisso que havia beleza. Não no que se diz, mas no que se toca. Se essa história tocou algo dentro de você, como tocou em mim, aproveita esse momento e se inscreve no canal. Tem muita música de alma e histórias de verdade esperando por você por aqui.